Como eu falei anteriormente, o Marx ele é leitor de Hegel. Hegel, filósofo alemão, vai ser base do pensamento do Marx, embora Marx vai discordar em diversos pontos na filosofia do Hegel como um todo, na sua visão de mundo como um todo. E uma das maiores críticas está em um conceito que vamos ver nessa aula chamado de materialismo histórico. Primeiro vamos ver o que o Hegel dizia. Hegel dizia que, sobre a história, pensando em história da humanidade, ele tinha uma tese histórica dizendo que a história humana é uma história dialética. Dialética é um termo muito usado na filosofia, é quando você tem dois contrários que, em oposição, eles criam uma terceira via. Então, você tem uma ideia contrária, essas duas se debatem e surge uma terceira ideia. Para o Hegel, a história humana é uma história dialética. É uma história em que o ser está em devir. Devir significa mudança. O ser está em constante mudança. Diante das oposições, surge sempre uma terceira, uma nova via, algo diferente. E assim o Hegel vai explicando as mudanças que vão acontecendo na história humana. Essas mudanças são impulsionadas pelo espírito. Espírito não tem a ver com religião aqui no Hegel, mas espírito é a atividade da consciência. As minhas ideias, os meus pensamentos, é como se o conjunto de tudo isso, que ele chama de espírito, de tudo imaterial que existe no mundo, esse espírito ele movimenta a sociedade. Então o espírito é a atividade da consciência que se manifesta no tempo e expressa o indivíduo, o coletivo, o absoluto. Ele expressa o indivíduo através da subjetividade. Ou seja, eu tenho minha forma de pensar o mundo, minha forma particular de ver o mundo, os meus pensamentos particulares. A segunda manifestação é o coletivo, o chamado senso comum, o que a maioria das pessoas pensam, a maioria das pessoas acreditam. Percebe? Estamos falando de ideias, né? O espírito ele se manifesta no indivíduo, no coletivo e também no absoluto, através da crítica, da capacidade crítica da razão, eu posso pensar ali questões universais. Então esse é o espírito do Hegel. Espírito, atividade da consciência humana que movimenta a humanidade ao longo da sua história. Então, para o Hegel, o mundo é a manifestação da ideia. As ideias surgem e o mundo vai mudando em virtude da ideia. Então, ao longo da história humana, numa relação dialética, sempre dois contrários gerando uma terceira coisa, as ideias humanas, o pensamento humano vai fazendo as mudanças na história humana. Cada mudança, em cada fase, que muitos chamam de progresso, é devido às ideias humanas. O Marx ele se incomoda muito com isso. Ele pensa assim, muito interessante essa ideia dialética da história, essa tese histórica dialética, mas eu acredito que Hegel inverteu o determinante e o determinado. Hegel diz que o espírito determina a matéria. E Marx vai falar, não, é o contrário. A matéria determina o espírito. Isso vai ser o materialismo, as bases do materialismo histórico. A tese histórica de que é o mundo material que movimenta as ideias. As ideias de uma pessoa, as ideias de uma sociedade, as ideias de uma cultura inteira. Podemos definir inicialmente, então, o materialismo histórico como as condições materiais determinam a vida e a consciência das pessoas. O que existe de material, tudo que é material numa sociedade, movimenta a vida, movimenta as ideias, movimenta todo o pensamento, tudo que é imaterial em uma sociedade. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Então Marx vê a sociedade como de uma forma estrutural. É como se fosse fazendo uma linguagem
uma base, um alicerce e uma construção. A base que vai possibilitar a construção ela depende totalmente dessa base, de como for feita essa base. A base são as condições materiais. Tudo que existe material na nossa sociedade. As condições materiais, o clima, a vegetação, alimentos que existem naquele local, as condições de trabalho, ferramentas de trabalho, forma de se trabalhar e as relações de trabalho, que é principalmente quem determina as regras do trabalho, quem detém os meios de produção. Tudo que existe de material em uma sociedade vai determinar a superestrutura, que seria essa casinha. O que são a superestrutura? O que é a superestrutura? São as ideias, a cultura, todas as ideias de uma sociedade, então, vai depender das condições materiais. Se nós mudamos as condições materiais, imagine que a forma de ver o mundo de um pescador é diferente de uma pessoa que encomenda uma pesca através de um aplicativo na internet. São mundos diferentes, são ideias diferentes, é uma cultura diferente. Então, todas as ideias de uma sociedade, das pessoas, da cultura como um todo, que a maioria das pessoas compartilham, depende das condições materiais. Eu mudo as condições materiais, mudo a superestrutura. Para exemplificar um pouquinho, pensando no ponto de vista individual, o indivíduo, principalmente, eu pedi para vocês assistirem o filme Última Parada 174. Esse filme, ele foi feito, anteriormente foi feito um documentário chamado Ônibus 174, e ambos têm o mesmo propósito, que é mostrar a vida por trás da Hora da Estrela. A Hora da Estrela é um termo muito interessante da Clarice Lispector, o livro da Clarice Lispector, que mostra ali que o momento máximo da vida de uma pessoa muito simples foi o momento da sua morte. E que ali no momento da sua morte, simplesmente as pessoas viam a notícia num jornal, uma nota pequena no jornal, não se tinha nenhuma ideia do que foi a vida daquela pessoa até aquele momento que ela ficou conhecida no jornal. A mesma coisa aconteceu com o Sandro. Sandro é um rapaz completamente desconhecido, fez parte de uma grande tragédia. 7 anos depois ele vai ser o personagem principal de uma tragédia. Então no dia 12 de junho de 2000, então tanto o documentário como o filme vão retratar em cima desse fato, dessa vida do Sandro. O filme, é claro que muda algumas coisas, coloca algumas coisas que são interessantes, mas a maior parte é real, A maioria das coisas que acontecem ali é bastante real. Dia 12 de junho de 2000, as pessoas, de repente, o senhor estavam na cozinha e houve aquele barulho. E aí esse barulho já faz as pessoas correrem para a televisão e falar, nossa, tragédia, alguém morreu, algum planeta explodiu. E ali estava acontecendo o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. O sequestro começa à tarde, vai até à noite, durou horas esse sequestro. Parou ali toda a região, o trânsito da região, e parou o Brasil para assistir o que estava acontecendo. Era um jovem, rapaz de 21 anos, um ônibus, fez de refém as pessoas que estavam naquele ônibus com uma arma, e parecia muito estranho, parecia drogado, mandava escrever, os reféns ele não sabia escrever, então mandava escrever algumas coisas com batom no vidro, coisas do tipo, olha, estou endemoninhado, enfim, fez chamou bastante atenção ali para ele, e o final foi muito trágico. É uma série de confusões ali nesse sequestro do ônibus, polícia que não sabia direito o que fazer, já que envolvia questões. Um documentário, o ônibus 174, muito interessante, que mostra a entrevista com todas as pessoas que participaram ali, direta e indiretamente desse momento. E o policial que dá a entrevista fala, a gente não tinha preparação, mal pago, mal instruído, e pior de tudo, a questão política era ano de eleição. Então se pensava muito, opa, peraí, como é que vai pegar se explodirem a cabeça dele na frente das câmeras?
E o senhor, a senhora estão lá no horário nobre assistindo isso. Acho que não vai ser uma boa para quem estava tentando reeleição. E uma moça inocente no ônibus, a hora que o Sandro enjoa daquela situação, já não sabe mais o que fazer, ele desce com a moça no pescoço, com a arma apontada para ela. E a hora que ele desceu, o policial que foi atirar nele, ele assustou com o barulho e virou. A hora que ele virou, o tiro pegou de raspão nela e ele começou a atirar e esses tiros todos mataram essa mulher. Ele foi levado para a prisão, mas no meio do caminho foi morto, sufocado dentro do camburão. Bom, quem estava assistindo isso é unânime. O povo, esse vagabundo tem que morrer mesmo, olha o que ele fez. Vê aquela indignação das pessoas, né? Olha que pessoa má, né? Que maléfico essa pessoa para a sociedade. Então o ônibus 174 e o Última Parada do 74 são muito interessantes porque mostra uma vida inteira antes desse momento no ônibus. Quase como querendo mostrar, não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Se Sandro voltasse no tempo, ele faria as mesmas coisas. Talvez a pessoa que estivesse assistindo, se voltasse e vivesse aquela vida, também faria as mesmas coisas. Então, no filme é muito interessante para entender um pouco desse materialismo histórico, que as condições materiais determinam a cabeça de uma pessoa, determinam as ideias, o pensamento que é imaterial, que o Hegel chamava de espírito. Então, quais são as condições materiais da vida do Sandro? Sandro nasceu numa favela violenta, na periferia do Rio de Janeiro. O pai talvez nunca tenha conhecido. A mãe tinha um bar. Esse bar um dia foi assaltado. Sandro chega no bar. Clarice estava grávida de 5 meses. Era uma pessoa alegre, bem-humorada, comunicativa, muito adorada por seus fregueses e estimada até mesmo pelas crianças. Do balcão até o lado de fora havia um rastro de sangue, deixado pela vítima. Caindo entre a porta até a calçada, onde se arrastou para o lado de fora, gritando por socorro, sem que ninguém a atendesse. De Sandro ter visto aquelas 3 pessoas agredindo a mãe dele, esfaqueando a mãe dele. E eu tenho a impressão que ele ficou com a mãe dele ali sofrendo, que era com a faca nas costas. Entendeu? Ele viu a faca nas costas da minha irmã. Tenho certeza que ele viu. E minha irmã vinha rodando da cozinha, no bar todo, e caindo lá de fora por cima da faca. Que ela caiu de costas. Aí a faca penetrou mais ainda. Entendeu? E isso ele viu tudo, porque ele só foi me chamar quando a mãe dele já estava caída no chão. Porque ele falou, tia, corre lá que minha mãe... Ele ainda falou assim, corre lá que minha mãe está caída, toda machucada. E só os nenéns que mexiam na barriga, entendeu? Eu achava que ela estava viva, porque os nenéns mexiam muito, a barriga fazia aquele... Não sei se estava perdendo oxigênio, acabando o oxigênio, não sei. Mexia muito o neném na barriga, eu pedia que levasse ela pro médico, mas ela já tá morta, o coração não batia mais. Tá... Vários problemas psicológicos, mas no meio daquela pobreza, psicologia, frescura, ele não conseguia aprender nem a ler e escrever, né? Não tinha cabeça para prestar atenção em qualquer coisa na escola, e uma hora ele não se sentia nem um pouco à vontade dentro da casa, ele foge, vai para o centro do Rio de Janeiro, vira menino de rua. Como menino de rua, ele aprende ali o que outros já sabiam, né? Ali na Candelária, seria mais ou menos como a Praça da Sé aqui em São Paulo, um lugar onde ficam muitos meninos de rua, moram ali, se viram, né? Sobrevivem como podem, e aprendeu a cheirar cola, aprendeu a fazer pequenos furtos. As pessoas que ele se relacionou, né? Quando falamos de condições materiais, são as pessoas também. As pessoas são outros meninos de rua, são pessoas que vão ver ele como um ser invisível, sem valor nenhum para a sociedade. Preso 3 vezes, ele passou pela Fundação Casa. A Fundação Casa, se você ver o local que ele era alojado na Fundação Casa, parecia um buraco, onde tinha uma única escova de dente presa no teto, todo cheio de lodo, as paredes, hiperlotado. Ele, como adolescente ali, não poderia sair melhor dessas passagens pela Fundação Casa. Foi preso lá no Padre Severino umas 20 vezes ou mais. E lá dentro, o que eu aprendi lá dentro, foi nada. Só aprendi a ficar mais revoltado e mais revoltado, porque lá dentro os funcionários do governo próprio espancavam nós, entendeu? Não ensinava nada, queria dar correntada em nós,
acorrentar nós na nossa época, entendeu? Enfim, essas foram as condições materiais do Sandro. Pobreza, miséria, pessoas problemáticas, roubo, cola, Fundação Casa, teve até gente que tentou ajudar, tinha uma ONG de meninos de rua, o ônibus 174 tem entrevista com essa organizadora da ONG Meninos de Rua, que é muito interessante, né? É uma ONG que tenta recuperar meninos de rua. E a dona da ONG, ela fala, olha, estamos há muitos anos fazendo esse trabalho. E é 10%. É 10% que a gente consegue recuperar. E recuperar menino de rua é fazer com que ele pelo menos tenha os empregos mais básicos para ganhar salário mínimo, ter os empregos mais simples da sociedade. É o máximo que pode acontecer. A grande maioria morre antes de chegar na fase adulta, entra naquele ciclo, né, de vai preso, sai da prisão, não tem outra cabeça, não sei, vou fazer a mesma coisa, vai preso de novo, e fica nesse entra e sai da cadeia. Né? Então, mesmo com todo o esforço da ONG, muito difícil recuperar esses meninos. O Sandro ainda passou por ele foi notícia uma vez. Aos 14 anos ele participou da Chacina da Candelária. Chacina da Candelária foi um extermínio de meninos de rua ali no centro do Rio de Janeiro. Então, as suspeitas que se tem é que foram os comerciantes contrataram uma milícia armada que chegou de madrugada e começou a atirar nos meninos de rua. E ali o pessoal que foi entrevistado falou, olha, essa foi uma grande tragédia, mas não é a única vez que chega alguém à noite e mata alguém aqui, né? Já aconteceu de cara chegar com um paralelepípedo, parar o carro ao lado do menino de rua que está dormindo na rua, na calçada, tacar o paralelepípedo na cabeça dele, esmagar o crânio dele ali no chão e ninguém tá nem aí, né? Na verdade, depois da Chacina da Candelária, fizeram uma pesquisa com a população do Rio de Janeiro e a maioria era a favor. A maioria falou, não, tem que matar mesmo, menino de rua. Tem que matar, são invisíveis, né? São meninos invisíveis. Não faz sentido pra mim. Pra mim que eu digo pra maioria das pessoas ali. Infelizmente, né? Agora a grande questão que fica é, se você tivesse vivido exatamente as condições materiais que viveu o Sandro, o que seria você hoje? Como seria a sua vida? Como seria a sua cabeça? Você teria paciência para assistir uma aula de filosofia política? Você teria a expectativa de futuro que você tem hoje? Como seria a sua vida se você vivesse as condições exatamente como viveu Sandro? Então essa é uma questão muito interessante. Percebe? É quase como ele estivesse determinado. E quando o materialismo histórico diz que as condições materiais determinam, não que elas determinam completamente, não que é algo que não se pode fugir. O Sandro poderia sair daquela situação, poderia ter uma vida diferente, mas muito difícil. Como eu falei da ONG, né? Se 10% dos meninos de rua que tem todo um trabalho de recuperação, só 10% conseguem ser recuperados, daqueles que passam por isso, né? Por essa ONG, né? Quer dizer que a grande maioria não tem força suficiente para ser diferente daquilo que as condições materiais estão colocando para ele. Então, esse é o materialismo histórico, né? As condições materiais, eles têm um forte impacto, tem uma forte influência sobre a forma como vai ser a cabeça das pessoas, as ideias, os pensamentos, os valores.